Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. Hoje estaremos estudando a lição de número 13. E eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus. Lição de número 13. Está ali já o tema do ano. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. As orações dos santos no altar de ouro. Lição de número 13. Já foi lida aqui a nossa leitura. A nossa leitura diária. Também eu quero falar para a amada igreja um pouco sobre um resumo sobre a lição 13, a parte A dada pelo nosso evangelista Jabson Ferreira no sábado, uma palavra poderosa que ele trouxe aos nossos corações, onde tem nessa lição 2 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o lugar santíssimo, onde foi ministrada no sábado. Ele falou do lugar santo, onde contém as 3 mobílias, o candelabro à esquerda de quem entrava. Ele falou também da mesa dos pães da proposição à direita e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo. Ele também falou sobre o altar do incenso, feito de madeira, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo essas suas medidas. Ele falou também sobre as suas medidas, e era tudo revestido de ouro fino. Também no 3, ele falou também sobre a composição do incenso, que era destinado ao altar de ouro, não podia ser usado indistintamente, era usado para uso exclusivo do Senhor. Também aprendemos também que o incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Aprendemos também aqui que o sacerdote aproximava do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Desta forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Observamos também neste sábado que, antes de chegar ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que, sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Então, está ali a lição de número 13, parte B, as orações do santo no altar de ouro. Tem aqui uma breve introdução. No Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor. Para quê? Para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações e súplicas e ação de graça. Por esse motivo, o Senhor Jesus recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta. Então, nós podemos observar que a oração é uma necessidade do crente. Quando nós oramos é porque nós necessitamos entrar em comunhão com o nosso Deus. Mas esta oração era o que era de uma forma voluntária,
Era o Espírito Santo que vai impulsionar, vai nos impulsionar para ter essa intimidade com o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando foi no Getsemane com o seu discípulo, Getsemane, que significa prensa de azeite, a Bíblia diz que Jesus reservou para orar. E a Bíblia diz que Jesus, depois que passou um tempo orando, que foi ver, os discípulos estavam dormindo. E o que me chama bem a atenção aqui é como Jesus corrigia, instruía os seus discípulos. Com o quê? Com amor. Jesus falou assim: vocês não podem tirar uma hora de oração comigo? E Jesus voltou para orar. E quando Jesus volta outra vez, eles estavam dormindo. E Jesus, naquele momento, Jesus não pegou e puxou os discípulos para orar com ele. Ó, vem orar comigo. Jesus não teve esse tipo de atitude. Jesus, quando repreende, quando corrige, ele corrige com amor. E o que nós devemos fazer nos tempos de hoje é corrigir e instruir os nossos irmãos com amor, para que nós possamos estar unidos no mesmo propósito, na mesma comunhão, não apontando o dedo: ó, por que você não vem na oração? Nós devemos orar com o coração voluntário, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós chegamos na igreja e observamos: ó, mas aquele irmão não veio, por quê? Aquela irmã não está aqui. Será que nós pelo menos passamos uma mensagem, uma ligação para aquele irmão, para aquela irmã, saber por que ele não está vindo na oração? Às vezes fazemos conclusões precipitadas. O que é fazer conclusão precipitada? É imaginar algo do seu irmão antes de saber o que está acontecendo com ele. E nós não podemos fazer isso, porque nós, quando fazemos esse tipo de atitude, certamente nós não vamos estar ajudando aquele irmão. E para nós ajudarmos aquele irmão, nós temos que fazer o quê? Orar por ele, clamar por ele, para que o Espírito Santo de Deus possa impulsionar ele a juntar-se a nós. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer isso, nos unir mais. Eu lembro que, numa reunião com o nosso pastor-presidente, ele chegou para um obreiro e falou uma frase e falou assim: ó, passa essa frase para outro irmão, e o outro irmão vai passando essa frase. E quando chegou naquele último irmão, o pastor-presidente foi perguntando o que aquele irmão falou para ele. E, no final, não bateu a mesma frase, houve ruído. E, quando há ruído, há problema. Por quê? Porque não há discernimento do Espírito na vida daquela pessoa. E nós não podemos fazer esse tipo de atitude. Quando alguém pedir para você fazer algo, você pede entendimento do Espírito Santo para ver se aquilo é do Espírito ou se aquilo é da carne, entendeu? Nós não podemos ter esse tipo de preconceito com os nossos irmãos, porque nós viemos aqui para unir, para nos fortalecer em Cristo Jesus, mas para isso nós temos que ter humildade, para poder ajuntar e não para poder espalhar os nossos irmãos. Amém? É só mesmo essa breve reflexão para vocês, essa palavra pastoral. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio ainda nesta noite. Então, o textuário áureo, juntamente com toda a igreja, vamos lá, para todos participarmos juntos. Cheguemos. Amém. Hebreus 4,16. Não vou reter agora, porque mais à frente nós vamos falar sobre esse versículo. Verdade prática, juntamente com toda a igreja. A oração do nosso senso precioso é a maior oferenda que podemos apresentar ao Senhor, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Então nós podemos observar que a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar a quem? Ao Pai Celestial, através do Senhor Jesus, com a ajuda do
Espírito Santo. Então, se não for com a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir buscar a presença dele. Amém? Leitura bíblica em classe, já foi lido nessa noite. Os objetivos específicos, elementos que foram observados e que vamos observar hoje. Mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E hoje nós vamos reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. Ponto central, juntamente com toda a igreja. A oração ao incenso precioso é a maior oferenda que podemos apresentar a Deus. Então nós podemos observar que a oração, qual incenso precioso, ela é a maior oferenda que podemos apresentar ao nosso Deus. Segundo tópico, as orações do santo. Eu queria que a amada igreja lesse ali, no número 1 ali, a receita. Aleluia. Então, nós podemos ver aqui que em Mateus 5, Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele tinha o prazer de sentar e ensinar juntamente com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, quando chegava ali no sermão da montanha, Jesus, vendo a multidão, subia a um monte e, assentando-se, aproximavam-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Jesus gostava de ensinar, Jesus tinha esse desejo de ensinar os seus discípulos. Então nós podemos ver que Jesus deixou um legado. Que legado foi isso? Da oração perfeita. Então a oração perfeita, se encontra em Mateus 6, versículo 9, que fala assim: portanto, vós orais assim, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então na oração perfeita, no Sermão da Montanha, então nosso Senhor Jesus ensina os seus discípulos, e nessa oração perfeita contém 6 petições. As 3 petições primeiras diz respeito à santidade e à vontade de Deus. E as outras 3 diz respeito às nossas necessidades pessoais. Então, quando Deus fala assim, olha, Jesus fala assim, Pai nosso que estais no céu, ele apresenta Deus como Pai celestial, o Pai que estais no céu. Então, ele fala assim com os discípulos, com aquele que estava reunido ali, e fala assim, olha, nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai que é diferenciado, um Pai que não tem pecado, e Ele está no céu. Para quê? Para que nós possamos entrar em comunhão com Ele. Aqui nós podemos ver que fala assim, olha, que essa oração envolve adoração ao Pai Celestial. Como o Pai Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade com Ele. Em Cristo temos acesso ao Pai em todo o tempo para adorá-lo e expressar-lhes as nossas necessidades. Então, o nosso Pai terrestre é diferente. Muitas das vezes o nosso Pai terrestre não
não nos ensina, não nos instrui, não nos disciplina como o Pai Celestial. O Pai Celestial nos ama, mas Ele também nos exorta, nos corrige, nos disciplina na hora certa, porque Ele não se opõe ao pecado. O Pai Celestial é um Pai diferenciado. Pai nosso que está no céu. Deus é um Pai santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que se acham, mesmo naqueles que se chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Então nós podemos ver que logo com o Pai Celestial, Ele pode castigar tanto quanto abençoar, reter tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender os seus filhos depende da nossa fé e obediência para Ele. Então, o Deus que nós servimos, o nosso Jesus, instrui que o Pai Celestial, Ele vem também para nos ajudar, para nos abençoar, mas Ele vem também para nos ensinar, para nos exortar e para nos corrigir no momento certo. O momento certo qual é esse? O momento que nós erramos, o momento que nós falhamos diante da presença dEle. Então aí o primeiro pedido, Pai nosso que estás no céu. Outro pedido aqui, o segundo pedido, que fala assim, santificado seja o teu nome. Então nós podemos observar que o Deus que nós servimos é um Deus santo, Ele é santo, nós temos que reverenciar Ele. O maior empenho em nossas orações e na nossa vida deve concentrar na santificação do nome de Deus. Será que nós temos concentrado a nossa vida na santificação do nome de Deus? Como nós temos comportado dentro e fora da igreja na nossa vida diária? Será que nós temos honrado o nosso Deus como Ele é merecido? Será que nós não estamos envergonhando o nome da igreja, falando algo lá fora? Porque as primeiras coisas que eles vão fazer, eles falam assim, olha, é isso que a sua igreja está ensinando vocês? Será que nós temos reverenciado, temos honrado o nome santo do nosso Deus? Honrar é o quê? É dar no máximo importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado. Então, onde nós estivermos, nós temos que honrar, nós temos que exaltar o nosso Deus, nós temos que reverenciar Ele, porque Ele é santo, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, de poder e de exaltação. Então, aqui continuando, assim, então devemos ter no máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Então, o Deus que nós servimos é um Deus zeloso, é um Deus que tem reputação, é um Deus que nós devemos preservar para não sermos envergonhados publicamente. Amém? Outra petição, a terceira petição. Venha o teu reino. Então, aqui nessa terceira petição, nós devemos orar, ocupar-se com o reino de Deus na terra, agora e com pleno cumprimento no futuro. Então, nós devemos orar pela vontade de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus no céu e na nova terra. Então, nós temos clamar pelo reino de Deus aonde? Em nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, nos becos, na viela, que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Amém? Então aqui nós podemos ver as três petições. Então a oração, a receita para uma oração perfeita, nosso incenso. Eu quero pedir para a amada igreja para ler aqui, Ele exorta-nos, juntamente com todos os irmãos, Ele exorta-nos também
Aleluia. Então Deus aqui exorta os seus discípulos. Olha o que ele fala. Ele exorta para não imitarmos os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu coloquei uma frase ali em cima. Quando fizer o bem para alguém, não toca a trombeta, para não fazer o necessitado passar vergonha. Então, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós fazemos o bem para alguém, não precisa tocar a trombeta, porque o nosso Deus tem visto o que nós estamos fazendo sobre a vida dele aqui na terra. Olha aqui, Jesus fala, palavra de Jesus, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Para quê? Para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis junto do vosso Pai que estais do céu. Não tereis o quê? Galardão. Então, quando nós praticamos o bem, Ele nos exorta, Jesus nos exorta, olha, não toca a trombeta. Não toque a trombeta. Alguém não toca a trombeta para quê? Para não fazer envergonhar o necessitado. Então, quando nós ajudamos alguém, um necessitado, quando nós ajudamos um irmão, um familiar, quando nós ajudamos uma pessoa na rua que nós não conhecemos, não é preciso tocar a trombeta, porque Deus tem visto as nossas obras aqui na terra. Mas quando tu deres esmola, olha o que Jesus fala, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita faz. Não precisa saber a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Aí ele fala assim, olha, mas quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o galardão. Então, tudo que nós viemos fazer, irmãos, nós devemos fazer para honrar o nome do nosso Senhor. Nós não devemos fazer aquilo para honrar homem algum, porque a honra é para Ele, a exaltação é para nosso Deus. E Ele fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e em oculto, ora ao Pai que está no céu, porque Ele te vendo em oculto, orando, Ele te recompensará publicamente. Então, por isso, nós não precisamos tocar a trombeta, não precisamos mostrar para alguém o que nós fazemos ou o que deixamos de fazer. O que Deus requer de nós é comunhão, é adoração sincera, que nós devemos ser temente a Ele em espírito e em verdade. Portanto, fechemo-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo, vírgula. Então, qual é o lugar santíssimo que nós devemos buscar a Deus? É o lugar que nós reservamos do mundo para entrar em comunhão com Ele. Qualquer lugar, pode ser na rua, pode ser dentro do quarto, pode ser na igreja, todo lugar santíssimo que você entre em comunhão com o nosso Senhor Espírito Santo, é o lugar certo, é o lugar de santidade. O lugar de santidade é o lugar que nós reservamos para Deus. Reservamos como? Deixando as coisas pecaminosas e buscando a presença do Espírito Santo. E desta forma entraremos com ousadia e confiança no trono da graça. Hebreus 4,16. Quero pedir, amada igreja, se quiser abrir as vossas Bíblias, em Hebreus 4,16. Vai ser rápido nesta noite, porque é mais curto a lição de hoje. Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 4, verso 16.
que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está aí no texto áureo, essa passagem, esse versículo, Hebreus 4,16. Então, nós podemos ver aqui que quando nós chegamos a alguém, é quando nós temos confiança com ele. Quando nós entramos para falar com alguém, é porque nós temos confiança com quem nós estamos falando. Então, fala assim, cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Então, nós podemos observar aqui que na aliança aqui do Novo Testamento, Cristo é superior ao sumo sacerdote do Antigo Pacto. Nós vemos que há aqui um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nós podemos ver aqui que somente Cristo compadece das nossas fraquezas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Trono da graça que há um significado muito forte. Quem é o trono da graça aqui? É Cristo, é aquele que é superior ao sumo sacerdote. Podemos chegar com confiança ao trono celestial. Sabemos que as nossas orações, por que nós chegamos com confiança ao trono da graça? Porque nós sabemos que as nossas orações serão acolhidas por eles. Eu quero dizer, amada igreja, que todas as orações que fizemos ao trono da graça, ao nosso Deus Todo-Poderoso, serão ouvidas por Ele. E por que é chamado trono da graça? Por que é chamado trono da graça? Porque dele flui, olha o que ele fala, o amor. Dele flui o perdão. Dele flui o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Então, o trono da graça é um trono diferenciado, irmãos. O trono da graça, ele é superior ao sumo sacerdote. Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos atende nos momentos difíceis. Ele é aquele que nos perdoa. Mas para isso nós temos que chegar ao trono da graça com confiança, com convicção que as nossas orações vão ter respostas em nome de Jesus. Trono da graça, flui o quê? Olha o que flui. Primeiramente, o amor. Se nós não tivermos amor, nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, como as nossas orações vão chegar ao trono da graça? Como as nossas orações vão chegar ao trono da graça? Como nós vamos alcançar a misericórdia de Deus? Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus compadece das nossas dores. Deus compadece das nossas petições, daquilo que nós precisamos. Então, o segundo subtópico do tópico 2, que fala assim, eu quero que a igreja leia ali no subtópico 2, a oração
Irmãos, o salmista Davi sabia a simbologia do incenso sagrado. Ele sabia que ele entregava as orações. O Salmo de número 141, 142 e o 143, nós vemos Davi aqui em uma depressão profunda, em uma tristeza profunda, porque aquele que ele mais contava, que era o rei Saul, aquele que ele comia à mesa, queria persegui-lo para matá-lo. Porque Davi foi ungido como rei, mas não tinha sido condecorado como rei ainda. Ele fugiu da presença de Saul, dos seus soldados, para não ser perseguido e morto pelo exército de Saul. Então Davi fala assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então foi pela tarde que Davi orou ao nosso Senhor, fez oração ao nosso Senhor pela tarde, porque aquele que estava com ele, a Bíblia diz que Davi tinha um exército ao poder dele, mas quando Saul desiste, quando Saul resolve matar Davi, sabe o que Davi faz? Ele passa e olhava aquele que estava com ele, que era mil soldados. Olhou para os soldados, sabe o que fizeram? Deram as costas para Davi. E Davi foi para onde? Na caverna de Adulão. Mas as orações de Davi chegou no Santo dos Santos. A oração de Davi foi ouvida pelo Senhor Espírito Santo. E quem ele mandou? Os problemáticos, para ajudar Davi naquele momento de necessidade. Davi conhecia a simbologia do incenso sagrado. Ele sabia que essa simbologia do incenso sagrado representava, sabe quem? O Senhor dos senhores, os reis dos reis, o Santo dos santos. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Efésios 5:2, que diz assim, carta do apóstolo Paulo, Efésios 5:2, que fala assim: sede, pois, vou ler 1 e 2 para ficar mais completo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, ao amor outra vez, em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, nós como servos de Deus, nós como cristãos, como pessoas separadas para Deus, nós temos que ser imitadores de Deus em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aqui fala em Filipenses 2,17, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,17. Filipenses 2,17. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses 2,17. E andai, e ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo como todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por si mesmo. Então nós podemos ver que o amor e a solicitude de Paulo pelos filipenses era tão grande
que ele estava disposto a dar a sua própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para que os filipenses viessem a aumentar a sua fé em Cristo Jesus. Paulo estava disposto a dar a tua vida por aqueles que estavam com ele. Filipenses 2,17. 2 Timóteo fala assim, olha, 2 Timóteo 4,6. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo já estava falando assim, olha, eu ofereço a minha vida pelos meus irmãos. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Olha, eu quero imitar o que nosso Senhor Jesus fez por mim e por você. Eu quero entregar a minha vida por libação dos meus pecados por eles. Eu quero entregar a minha vida. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida pelo nosso irmão, pelos nossos familiares? O apóstolo Paulo fala assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício em tempo da minha partida, porque o tempo da minha partida está próximo. Paulo já previa a tua morte, mas ele estava ciente da salvação eterna em Cristo Jesus. Tópico 2, vamos ler o terceiro subtópico do tópico 2, juntamente com toda a igreja. A oração. Aleluia. Nós vemos aqui o período da grande tribulação em Apocalipse. Quando eu li essa passagem, eu lembrei do pastor João Paulo, que ele gosta de pregar nesse livro de Apocalipse. Então, ali nós podemos ver que houve uma revelação quando João foi enviado para a ilha de Patmos. A Bíblia diz que Deus traz uma revelação, Jesus Cristo traz uma revelação dizendo assim, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar seu servo as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, João Batista ali foi levado, o Espírito foi levado João aos céus e falou assim, olha, você vai escrever essas cartas do seu próprio punho. Para quê? Para entregar às 6 igrejas da Ásia, falando o que há de acontecer. Então, nós podemos ver que João Batista foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvirá detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o profeta João Batista, o discípulo amado de Jesus, ele foi responsável, ele teve uma revelação da parte do Senhor Espírito Santo para entregar essas cartas às 7 igrejas da Ásia, dizendo o que iria acontecer e o que vai acontecer nos últimos tempos. Então, a Bíblia fala aqui que em Apocalipse 9, capítulo 9, que fala assim, ó, e tinha a couraça como couraça de ferro, e ruído das suas asas eram como ruído de carros, como muitos os cavalos correm ao combate. Então, as couraças, como couraças de ferro aqui, pode significar aqui que era para que as armas humanas não viessem atrapalhar
o que iria acontecer no dia da tribulação. Então, quando toca a quinta trombeta, fala assim, olha, o anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu. A Bíblia fala ali que Deus enviou um anjo para entregar, para abrir com a chave do abismo, para liberar os 200 milhões de cavaleiros. Os cavaleiros significavam ali o quê? Os demônios que ia atormentar o povo na terra durante 5 meses. E falava assim, e a Bíblia fala assim, olha, não toca na erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então aqui, nessa passagem aqui, já finalizando, nós podemos observar aqui que houve ali uma grande tribulação, um grande sofrimento, mas aqueles santos, os santos da tribulação que perseveraram, e esses foram, pela imagem que nós podemos ver, foram recebidos pelo Filho de Deus, que está ali na destra do Pai. Esses foram recebidos por quê? Eles permaneceram firmes, eles não aceitaram o sinal da besta. Ele falou assim, olha, nesses vocês não vão tocar. E eu vejo aqui a oração dos santos da grande tribulação, que orava assim, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Aí eu vejo Deus, o nosso Senhor Jesus, descendo glorificado e arrebatando a sua igreja até as nuvens. Mas para isso, eles tiveram esse privilégio. E qual o privilégio que eles tiveram? Foram recebidos com honra nos céus. E é por isso que nós temos que estar, olha, firmes, constantes na presença do Senhor. Porque nós vamos ser condecorados quando nós chegarmos às mansões celestiais. Conclusão. Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente, porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu, o anjo ouviu desde o anúncio profético sobre a vinda do Messias, e finalmente sua velhice foi consolada com a promessa de um filho, que seria o precursor do Filho de Deus. Ei, meus irmãos, o precursor veio para anunciar a palavra de Deus, veio para falar que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o meio e o fim, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que é, que era e que há de vir buscar a sua igreja. Esse é o precursor. E nessa noite Deus está falando para a amada igreja, olha, vamos ser geradores de precursores. Você foi escolhido para ser o precursor de Deus aqui na terra. Como isso, evangelista Romeu? Para pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento àqueles que estão perdidos aí fora, àqueles que estão cativos. Ah, mas eu não posso gerar. Vai gerar no tempo certo, porque Zacarias não podia gerar, Zacarias não poderia dar fruto, a esposa de Zacarias não poderia gerar, mas a obra, a promessa de Deus foi cumprida na vida de Zacarias e na vida da mulher dele. Ele trouxe, através de Zacarias, veio o precursor para proclamar o evangelho de Deus. E nós, como precursores da palavra de Deus, nós temos que continuar pregando o arrependimento para aqueles que estão dispersos, para aqueles que estão cegos espiritualmente. Quem é esses? Aqueles que não deram ouvido à palavra, porque há juízo do poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, há juízo, e quando não há arrependimento, a dor será para sempre. E aonde nós vamos parar?
aqueles que não ouviram essa palavra, essa profecia do profeta Zacarias, no fogo do abismo, no lago de enxofre. Amém? Eu quero convidar a Maria Igreja para se pôr de pé, e quero estar passando aqui a palavra para o nosso pastor local, João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.